Entenda por que facções estão matando até por causa de sinais. Cara, esse problema aconteceu, na verdade eu fiquei sabendo ele por mãe, acho que mãe chegou em mim e falou assim, ô, cuidado na hora de tirar a foto aí, que os sinais que você colocar já tá indo, você tá indo de base, dependendo do que você vai fazer. Eu vi também isso na notícia de blusas, entendeu? Falando assim, ah, não, se você sair com a blusa do Mickey, toma cuidado que você pode ser eliminado. Eu vi... Eu não tenho certeza que esse vídeo vai ter desmonetizado, coisa do tipo, mas eu quero assistir. Esse cara que fez esse vídeo aqui viralizou já, mas eu não sei se esse vídeo dele tá monetizado, por mais que ele usou símbolos no título, depois eu vou mostrar pra vocês. É, é uma notícia complicada, eu quero entender um pouco mais. Eu ia fazer vou fazer o react desse vídeo já falando sobre isso, até porque no primeiro vídeo de hoje eu fiz sobre a notícia do Pix, então nós estamos falando sobre Brasil hoje em geral, tá? Então um vídeo de 22 horas, que é um vídeo resumindo tudo, vai estar falando sobre o Brasil. Vamos assistir junto aqui, vamos pegar uma opinião sobre o Brasil, tá? E é bom que eu dou minha opinião sobre o Brasil, o que eu acho do país ou não. Vamos de play, já vou pro cantinho aqui, eu vou ficar desse lado de cá desse vídeo aqui, vamos de play. De acordo com o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há 72 organizações criminosas atuando no país. Cerca de 23 milhões de brasileiros vivem em áreas dominadas ou com a atuação dessas organizações ou grupos milicianos. Isso aqui é absurdo, né, cara? A gente fica reclamando de Pix, tá achando de Pix, mas, pô, 72 facções é muita coisa, cara. Esses grupos criminosos vêm travando guerras Ó, sangrentas e ele corta, tá vendo? Você vê que ele corta ali pra ver se monetiza, mas eu acho que não monetiza. É o que eu falei aqui em cima, eu acho que isso não monetiza. disputas por poder e território, e tem crescido muitos crimes praticados por membros locais que revelam ações desordenadas de novas gerações de criminosos. Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje o papo é longo, o papo é detalhado, mas eu acho que vai esclarecer muita coisa pra vocês. Já estamos trabalhando há meses nessa tese e a gente vai trazer ela aqui pra vocês pra tentar elucidar. Então eu já peço que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas para que elas possam entender, e mais do que isso, esse vídeo ser um elemento de conscientização sobre o que fazer ou sobre o que não fazer em áreas de organizações criminosas para evitar que certas... Caralho, vídeo perfeito, muito bom e muito arriscado, tá? É ruim, pode cortar o seu alcance no YouTube, ele pode não monetizar, é a grande chance dele não monetizar, acredito eu. E esse cara aqui tá fazendo uma... Esse é um vídeo bom pra sociedade, entendeu? Eu acho que é um vídeo que... Essa é criação de conteúdo de verdade, tá? E você vê que não é só um vídeo dark, entendeu? Ele realmente fez um roteiro e ele tá aqui botando a cara dele e falando. É até ruim fazer esses vídeos por causa das facções, né, cara? Eu não sei nem se eu devia estar fazendo de react. coisas aconteçam que podem ser, inclusive, fatais. Eu queria começar, esse vídeo vai ser bem didático, a gente vai usar sociologia, história, análise política, micro e macro geográfica. Dê uma olhada nessa fotografia aí. Esse jovem estava em Jericoacoara, no Ceará, que é uma região muito turística e, inclusive, muito bonita, tá? Ele se chama Henrique Marques. Você viu o gesto? Eu não vou fazer, eu ia repetir o gesto, mas um gesto normal. Eu não ia imaginar nunca que a trem de facção Tem ali. 16 anos, tinha, né? E foi sequestrado, e ao que tudo indica, por membros de organização, né? Enquanto passava férias com o pai, nessa região, no litoral cearense. E ele perdeu a vida, tá? O crime trouxe à tona a impressão que está se consolidando e que as organizações estão bagunçadas na ponta do negócio, ou seja, no varejo ali no território. E aparentemente tem uma verdade nisso, tá muito claro, inclusive. Essa é uma questão bastante complexa, que a gente vai tentar explicar aqui pra vocês. Fica com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender essa nossa tese de por que tá acontecendo tantas mortes fúteis, não que exista uma morte justa, mas injustiças tenebrosas com essas organizações, coisas que não existiam antigamente. Caraca, o que eu sei disso, eu sei muito pouco disso, mas tudo que eu sei disso foi do Pedrinho Matador, quando ele foi naquele podcast lá que os caras entrevistaram ele, e falando sobre isso, e tem um podcast que é só com caso policial. Eu não lembro como é que Dawson, acho que é o nome do cara, que ele até entrevistou um cara, esses dias eu assisti o podcast do cara, que tava na guerra da Ucrânia, que ele voltou aqui pra falar um pouquinho como é que era a guerra da Ucrânia e tal. Então, o que eu sei desse tema é isso. O que eu quero saber aqui na prática que eu entrei nesse vídeo foi o que tá acontecendo, o que eu não posso fazer, entendeu? Apesar de sempre ter sido violento e sempre ter acontecido muitas injustiças. Mas é É, assustador Brasil o é um quanto o problema. pânico No Brasil não tá na linha 83 dos países está se mais, generalizando na nossa sociedade mais por conta do ferrados. varejo da ponta do negócio. Edu, por favor, meu querido, roda a Qualidade de vinheta. vida. Government officials insist that this is isolated incident of the packet for We will continue to Bagunça nas facções. Então, ele de novo ele cortou, ó, imitando igual barata, entendeu? this story unfolds. Nós podemos aqui na Iconografia da História nos considerar especialistas em segurança pública. Não só pela formação que a gente tem, eu tô fazendo mestrado com a Camila Nunes Dias. Um abraço, Camila, manja muito de organização. Nós trabalhamos muito com isso, lemos muito sobre isso, temos uma equipe que trabalha com isso. Esse roteiramento da Adriana nós pesquisamos meses para trazer esse trabalho para vocês. Galera, nos últimos tempos, a gente tem se deparado com notícias de jovens que perderam a vida nas mãos de bandidos porque fizeram determinados gestos, usavam certa cor de cabelo ou pisaram no pé de alguém durante algum baile funk. Jogador, ele cortou de novo. Eu acho que esse corte aqui ficou bom. Após pisar no pé de traficante, será enterrado neste domingo. Jogador? Cauã Pereira foi baleado depois de pisar acidentalmente o pé de um homem apontado como líder do tráfico em Queimados, na Baixada Fluminense. Olha que loucura, cara. Não dá, né, cara?
funk, simplesmente fizeram algum símbolo ou tinham alguma foto no celular que dava a entender que eles poderiam ser de outra organização, de outro grupo. E por motivos banais e torpes, eles foram executados. Motivos banais que chocam quando nos deparamos com as notícias que indicam como crime local, o comércio ilegal de substâncias nas bocas, dentro das periferias, como isso mudou e agora, nesse momento, está na mão de bandidos jovens, sanguinários, muitas vezes desajuizados, radicais e que têm É a deturpado. geração Z dos bandidos, né? A gente fica aqui discutindo trem de Pix, YouTube, o que é melhor e tal. Aí entra nisso aí, ó. A geração Z de bandido lá que tá nem aí, só quer fuzilar a galera e foda-se, né? Ninguém vai fazer nada. Olha isso, velho. Isso me deixa indignado, tá? Não dá vontade de morar no Brasil. Por isso que eu falei que é risco Brasil. Nossa, sei a hora. Tô só esperando a hora de sair daqui. Um pouco qualquer regra de alguém que faz parte dessa organização. Quando eu falo isso, eu não tô defendendo bandido aqui, nem assumindo nenhuma posição política. Galera, pelo amor de Deus, isso não tem a ver com esquerda, não tem a ver com direita, não tem a ver com centro, nada disso. Tem a ver com a sua... Até porque, deixando bem claro pra ele, tanto no Bolsonaro, quanto no Lula, quanto na Dilma, quanto no FHC, quanto no... Tudo que eu passei aqui no Brasil, a criminalidade era a mesma merda, entendeu? Nós sempre tava a refém dos criminosos. Aí você vai pra um país asiático, você vê a diferença, entendeu? a proteção do seu filho e a proteção do Estado brasileiro. Com a repercussão que essas organizações estão desorganizadas na ponta, no que se refere a quem vive e quem morre nas mãos delas, a gente foi dar uma estudada e queria fazer com vocês aqui, propor uma reflexão. Essa reflexão tem a ver com o modo como o varejo da venda de entorpecentes tem ocorrido aqui no Brasil nos últimos anos. Muitas bocas, seja em São Paulo ou Rio de Janeiro, ficaram nas mãos de uma geração mais nova e bem mais violenta. E não é só São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem no Ceará, a gente tem no Pará, a gente tem em Pernambuco, tá em vários estados. No sul, Tem um cara também, um cara que saiu da prisão e falou que ia denunciar tudo, que fala muito sobre isso aqui. Só que ele mente muito, aquele cara. Tipo assim, tem muita inconstância no que ele fala. Mas tem coisa que é interessante que eu também não sabia. Ele conta como é que é dentro das bocas, como é que funciona, principalmente em São Paulo. também. A princípio, a gente chegou a uma tese que isso tenha ocorrido, essa bagunça, porque grandes chefes que mantinham esses jovens na coleira foram pro atacado do comércio ilegal de substâncias e para distribuição nacionalmente ou internacionalmente e deixaram o varejo na mão de pessoas muito jovens que muitas vezes não tiveram contato com as primeiras ideologias dessas organizações, que eram ideologias de organizar o crime. Mas não organizar o crime do ponto de vista de ser bonzinho, isso não existe. Organizar o crime do ponto de vista de fazer com que a organização continue existindo. Uma dessas coisas é tentar não afrontar o Estado, tentar sempre incluir algum motivo que seja aparentemente justo para tirar algumas regras, né? Não aparentemente justo, mas tentar impor algumas regras para tirar a vida de pessoas ou não. Não mexer, por exemplo, com civis que não fazem nada contra essa organização. Enfim, é uma organização para manter um grupo funcionando. No Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um É o domínio... que ele falou, não é pra ser bonzinho, é pra manter o grupo funcionando, entendeu? Se enfrentar o Estado, você vai perder, entendeu? Dificilmente. Por mais que hoje em dia os caras tão fortes, né? Mas eles vão perder, não tem jeito. O Brasil é gigantesco, entendeu? Enfrentar a população faz com que a população reclame com o Estado e o Estado destrua eles também. Só que a pergunta é, o Estado quer destruir eles? É essa que é a minha dúvida, entendeu? Vale a pena destruir esses caras agora? Eu sou da tese do Renato 38, né, cara? É muito mais fácil você mudar de árvore que mudar a árvore de lugar. de território, você precisa, de certa forma, manter a população um pouco mais pacífica em relação àquela organização para você conseguir funcionar. E isso me parece que tá se perdendo um pouco. Eu vou falar para vocês aqui de São Paulo, por exemplo. Aqui eu moro numa quebrada e a molecada tem roubado o celular de tiazinha dentro da quebrada, coisa que não acontecia anteriormente, parece que não era essa bagunça. O que a população tem reclamado bastante aqui. Para iniciar essa reflexão mais fortemente, vamos começar com macropolítica e macrogeografia do comércio ilegal de substâncias. É isso mesmo. Para chegar no varejo, na desorganização dessas organizações no varejo, né, a gente precisa olhar para macropolítica e para macrogeografia. Olha que loucura, né, Fernandão? A nossa análise, ela começa lá no âmbito grande do negócio de distribuição para chegar ali no território, para chegar ali na casa das pessoas, para chegar ali no que está acontecendo. Por quê? O crime e o comércio ilegal de substâncias, as organizações, elas são um sistema. Então, eles estão dentro de uma estrutura maior. Uma estrutura, inclusive, capitalista, de indústria, de empresa, né? Inclusive, empresas que estão indo muito bem no negócio que estão se propondo a fazer. Então, as nossas explicações vão começar com macropolítica e macrogeografia. Vamos lá para 2014, pessoal. E para Colômbia. Vocês sabem que os países andinos ali, Bolívia... Caraca, ele vai longe. Nossa, que vídeo bom, cara, que vídeo bom. Mas aí é pra quem quer entender tudo. Eu queria entender o básico, tá? Vou ser sincero com você, eu queria ver as notícias do que tava acontecendo, ver o que é verdade e o que não é. Mas eu confio num cara que faz uma pesquisa geográfica aqui total, entendeu? Peru e Colômbia são responsáveis por 90% do pó produzido no mundo, beleza? São os países tipicamente produtores do pó, porque a coca é uma planta que é tradicional daquela região, por conta do clima e tal, até da vegetação, da flora que se aflorou ali. Vamos voltar para 2014. Em 2014 havia rumores de que o governo colombiano negociaria paz com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E por que isso é importante? Porque esse grupo, as Farc, era responsável por uma parte gigante das florestas colombianas e a força bélica, ou seja, as suas armas, a sua organização, dava cobertura às plantações de coca e garantia a exportação do produto até o Paraguai, local em que os brasileiros pegavam esse produto e traziam pro Brasil. Tá? Já buguei, tá? Já ficou muito difícil pra mim. Era muito importante. Pra quem sabe, pra quem já viu, a gente tem um dossiê aqui, Fernando, que é do Fernando de Beiramar, e a gente tem também um vídeo sobre a guerra do Paraguai que o Fernando de Beiramar empreendeu lá, e a gente sabe que o Fernando de Beiramar era muito amigo do comandante das Farc chamado Negro Acácio. E durante O link vai estar aí na descrição pra vocês ir lá, se vocês gostam de entender essas histórias do crime, etc.
me interessa tanto, tá? Pra falar a verdade. Nos anos, a Farc deu cobertura para que o comércio ilegal de substâncias acontecesse na Colômbia e chegasse nos países aqui como o Brasil. Com os rumores de uma mudança na relação das Farc com o governo colombiano, ou seja, uma ideia de paz, o governo colombiano começou a falar de uma assinatura pacífica, né? Porque a Colômbia oficialmente estava em guerra ali, porque as Farc tinham uma boa parte das terras ali, né, do território colombiano. Bom, com esses rumores, esse início de negociação entre as Farc e o governo, que as Farc teria que se desarmar, entregar o território, o comando daqui de São Paulo e o Ser Vermelho do Rio de Janeiro passaram a planejar a tomada do monopólio da Rota do Pó Paraguai-Brasil, que na época era dos paraguaios. E eu já expliquei isso em vários vídeos. O comando de São Paulo, através da liderança do Marco Williams Herbas Camacho e o Rogério Jeremias de Simone, famoso GG do Mande, organizaram a Sintonia do Progresso, que era um setor da organização criminosa responsável por tomar as duas pontas do país. Do Paraguai, onde entrava a mercadoria. Caraca, ele fez um dossiê mesmo, porra. Explicando com nomes e etc. Mas pra quem não manja nada, não adianta nada. Só que, pô, isso aqui... Você arrisca, hein, cara? Você tá E Santos onde sair. Em 2014, a organização estava nesse intuito e começa a rolar essa ideia de que as Farc vai parar de fazer essa proteção ali e, de certa forma, fica meio que um vácuo. Em 2016, rolou um marco. O Ser Vermelho e o Comando de São Paulo se juntaram e executaram o Jorge Rafato Mano, que era... O apelido do Jorge Rafato Mano era Saddam, tá? Imagina você ter o apelido de Saddam num dos lugares mais perigosos do mundo, que é a fronteira do Brasil com o Paraguai. Ele era considerado o rei da fronteira e um homem que ninguém tinha coragem de mandar ele, de tirar a vida dele. As duas organizações brasileiras juntaram 10 milhões e dois caras encaixaram uma .50 no fundo de um furgão e ceifaram a vida do homem que controlava a região. Ah, poxa, velho. Não, ele vai mostrar? Ao lado direito do carro, passa o Jeep, o carro aí com um Rafate, o carro prata consegue passar na frente e justamente nessa hora começa a disparar contra o veículo do Rafate. Eles estão dentro desse carro com aquela metralhadora .50 aí que é capaz de derrubar um avião. Após a morte do Rafá, o Comando de São Paulo e o Ser Vermelho passaram a rivalizar rotas internas e externas. Então esse é o marco, guardem isso que a gente vai chegar lá na ponta daqui a pouco. As duas organizações montaram empreendimentos do pó e começaram a chegar nos estados e dominar as rotas dos estados e o fornecimento dos estados, causando um baita do estado. Então, foram se formando organizações locais, com bandidos locais, que foram se Cara, e o problema de tudo isso é por causa de droga, né, cara? Porque o dinheiro da droga é muito alto, né, cara? Se legalizasse, não melhorava, será? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas bastante. Ou nessas gigantescas organizações, ou nas organizações locais. Isso aumentou muito o efetivo e criou um conflito, uma guerra, pra ver E quem... pensa comigo aqui, eu acabo pensando assim, tipo assim, é tanto dinheiro, é porque é muita gente consumindo, né, cara? Tipo assim, a gente só finge que não vê que tem tanta gente consumindo essa porra. Aí a gente fala, não, se legalizar todo mundo vai consumir, mas, meu irmão, a galera já consome, só não fala, entendeu? Por causa que senão esse dinheiro não rodava tanto assim. entrava como força total no fornecimento. Vocês podem observar essas guerras, esses conflitos, que na ampla maioria eram jovens com ímpeto bem violento, jovens de guerra, nos massacres que ocorreram nas penitenciárias do norte do país, como Compage e Alcaçuz, lá pelo ano 2016 2017. No dia 1º de janeiro de 2017, por volta das 16 horas, pouco antes do fim do horário de visitas, um grupo de presos tomou controle do complexo prisional Anísio Jobim, conhecido como Compage, lá em Manaus, capital do Amazonas. A rebelião chegou até cerca de 17 horas e depois deixou um saldo de 56 detentos sem vida e muitos outros barbaramente feridos por conta de várias outras coisas que aconteceram ali no meio da guerra. Teve imagens no WhatsApp, assim, pesadíssimas disso que aconteceu. Foi o maior número de mortes dentro da cadeia depois do que aconteceu no Carandiru em 1992. Bom, no dia 14 de janeiro de 2017, Também que eu nem recebo essas paradas. Tem gente que gosta de ver esses trem, né? Eu não... poucos dias depois, por volta das 15 horas, teve início o motim na penitenciária de Alcaçuz, que fica lá no Rio Grande do Norte. A rebelião foi causada por uma briga nos pavilhões 4 e 5 do presídio, envolvendo detentos do Comando de São Paulo e de uma organização local chamada Sindicato do Crime. 26 presos perderam a vida durante esse conflito. Segundo o governo, todos os presos que perderam a vida eram ligados ao sindicato. Essas duas rebeliões mostram como a disputa entre as organizações criminosas vinham se acirrando e espalhando corpos pelo caminho. Detalhe, a idade dos caras eram de 18 a 27 anos. A grande maioria jovens que estavam começando ali se filiando ao mundo do crime já em um período de guerra e de um grande conflito e bem predatório. Historicamente, galera, as rotas de pó naquela região do norte e do nordeste pertenciam a criminosos locais que compravam substâncias ilegais direto dos bolivianos. Era ali a Rota Solimões e a Rota do Rio Negro. Mas o Ser Vermelho abraçou a região e o Comando de São Paulo também passou a buscar a hegemonia ali. Entre 2016 e 2021, pelo menos 10 mil guerrilheiros da Farc viraram civis. Lembra desse processo? Esse fato de 10 mil guerrilheiros terem virado civis enfraqueceu essa segurança que os caras mantinham para o transporte do pó. Fato que causou um vácuo nas entranhas da logística de substâncias ilegais nos países andinos, que obviamente, como eu falei para vocês, produzem 90% do pó do mundo. Imagina quem consegue controlar ali. E aí o que acontece? Quem ajuda a substituir as Farc nessa logística das florestas colombianas e bolivianas até o Paraguai ou até as rotas ali brasileiras que garantem que o pó vá para a Europa? Quem passou a fazer isso foram os equatorianos. Eles passaram uma parte deles. Caralho, é muito país, né, cara? Ai, será que esse é o esquema? O esquema é tão fácil assim de você pegar o que é cada um, tá? E, tá vendo? Aí eu te pergunto, eles querem acabar com o esquema? Você tá no YouTube, cara. É um cara do YouTube que abriu um dossiê aqui. É esse o esquema? Por que eles não querem acabar com o esquema, entendeu?
a proteger florestas ali perto da Colômbia, e grupos ligados ao Comando de São Paulo passaram a proteger regiões da selva boliviana. Muita gente acabou indo pra lá. E o Equador entrou em diversas crises relacionadas ao comércio ilegal de substâncias. Muita gente perdeu a vida nos últimos levantes das organizações criminosas de lá. Vocês podem lembrar o que aconteceu. Os caras chegaram e invadiram um programa de televisão lá. Achei que isso era zoeira, eu vi isso na época, eu achei que isso era zoeira, cara. Não parece ser fake essa porra? Isso parece ser muito fake, cara, o estilo que eles estão fazendo aqui, o estilo que eles medem, mas tudo bem, né? O que ele tá falando, eu tô acreditando que não é fake essa porra. É, agora não ficou meio fake, não. Agora as porradas foi pesada ali no outro, cara. Isso aconteceu quando os caras prenderam o El Fito, que é um dos chefes de uma das maiores organizações do Equador. O país virou uma bagunça e demonstrou que as organizações criminosas estavam cada vez mais poderosas ali, porque eles acabaram substituindo uma parte do lance que as Farc faziam. Aqui no Brasil, o Comando e o C Vermelho adotaram modelos diferentes de distribuição de poder. Que vontade de ir pra Ásia, hein? Que vontade, cara. O Vermelho passou a abastecer e focar no mercado interno, e o Comando focou na exportação. Ambas as organizações visaram o atacado e acertaram em cheio. Eles ocuparam esse vácuo e fizeram um empreendimento, uma expansão predatória bem típica do capitalismo. O modelo C Vermelho é uma espécie de selo de uso. O do Comando é uma espécie de matriz e filiais. Ou seja, para comercializar substâncias para os caras de São Paulo, é preciso se batizar, mas para os caras do Rio de Janeiro é só abrir uma espécie de franquia e eles fornecem. Caralho, olha isso, cara. Que absurdo. Para você. O problema é que os chefes dessas organizações, os membros mais perigosos e com características de liderança e com capacidade organizacional, ou estão presos ou foram para o atacado ganhar muito dinheiro e poder. Eles hoje se dedicam à lavagem de dinheiro e negociações internacionais. Por consequência desses fatos, as bocas nas periferias acabaram ficando nas mãos de jovens radicais totalmente violentos. O Sr. Lincoln Gakia, ele já falou que muitos membros de organização mais poderosa aqui em São Paulo deixaram as biqueiras na mão desses caras para trabalhar com exportação que dá muito mais dinheiro. Que dá muito mais. É, eles foram atrás do dinheiro fora do Brasil e o Brasil virou o Equador novo, né? É, se eu entendi, foi isso. E aí eles falaram, beleza, agora deixa na mão da galera da geração Z do tráfico aí, né? Nossa. E aí, pessoas com pouca capacidade de se organizar, geralmente de 16 a 27 anos, começaram a pegar esse negócio. A gente tem um vídeo que eu vou deixar aqui indicado, eu peço pra ele pra colocar o card, que chama O Pato Roco, a história do Pato Roco. Que é quando essas organizações chegam numa cidade, em Bacabal lá, uma cidade grande do Maranhão, e aí você começa a ver que eles são totalmente desorganizados. A única coisa que eles conseguem fazer é vender o negócio no varejo e se denominar dessa organização e fazer um inferno na vida das pessoas. A população tá revoltada aí, Pato Roco, né? Bacabal, porque uma criança inocente também perdeu a vida. Quem tá revoltado também é eu, sou. Ela é meu irmão, ele derrubou foi meu sangue, foi que ele me matou. Ele me matou, não me deixou, foi vivo. Diz que era de 8 a 10, como é que você já sabe disso aí? Eu vi isso aqui na época também, mas não tinha nem ideia o que era, cara. Um monte de cercado foi minha casa e tudo, sou. Casa com minha família frente. Teve sorte que eu não tava lá, tava viajando. Cheguei no mesmo dia. Agora, o jeito que eles são homem, eu também sou, pra topar de frente com eles toda hora. O que eles fizeram com meu irmão não vai ficar assim, não, porque eu também sou homem. Já sabe quem é aí, algum deles? Todo mundo já sabe quem é, esse monte de comédia. Não nome de ninguém não, deixa ele de mão. Quer dizer alguma coisa pra eles aí, Pato? Quero só mandar um recado, que a mãe do meu irmão não vai ficar desse jeito não, que vai ter vingança, que vocês são um monte de comédia, que até criança não topa de frente comigo não. Porque me acharam lá dentro, tinha ido embora, não tinha meu irmão não, atirado nos meus irmãos não. Tinha ido embora, quando me achasse na rua, atirava em mim, eu topava de frente comigo. Como é que você tá uma covardia dessa demais? É criança. Pode ver a parada contigo, né? Resolve a parada comigo, que eu também tenho coragem que vocês têm. Tô lá ligando pra ninguém não, sou. Foi tu que efetuou o disparo lá? O cara que vem atirando nós aí, ó. Ele que vem Eu falei meu irmão lá, só, meu irmão, ó. Então ele lá acabou de tirar Um monte de tiro lá, só. Quem é teu irmão? Gato rouco, só. Olha aí. Vai ser levado agora pela polícia militar, ó. Olha aí, ele... Sabe o que é foda? É que a polícia entra no meio de uma parada que, tipo assim, não tem como resolver, né, cara? A polícia é tipo... Você vê que o cara mostrando aqui umas paradas absurda. Tipo assim, de trem internacional, de não sei o que. E aí a polícia aqui é obrigada a entrar nessas paradas que, tipo, não tem como resolver. Tem que pegar o que tá na ponta, o que sobrou pra eles, entendeu? Pra depois ser solta a galera também. É foda, cara. Acabou sendo suspeito de ter atirado, né? Acabou ele, no caso, é irmão do Pato Roco. Que foi a ele que atirou no teu irmão? Foi meu irmão, miserável. Bateu meu irmão. Tem não, né? Agora tu não tem, né? Agora tu não tem, vê? Ninguém ameaça ninguém não, parceiro. Eu tô te dando a ideia, Lu. Não foi ele que atirou no teu irmão? Meu irmão lá, só pegou, foi um balaço lá, só. Foi isso hoje? Isso foi Capa hoje? preta, só. Negócio Isso de foi capa hoje? preta. Negócio de capa preta, só. Isso foi hoje? Ele que atirou lá no cara, só. Foi sim. Tirou lá. Então, agora tu não tem, né? Agora tu não tem. Isso, meu irmão pegou, foi um tiro lá, só. Esse bicho aí chegou, ó. Tá mandando mensagem pros caras lá, esse bicho aí, só.
Essa história do Pato Rouco é muito louca e depois eu indico que vocês assistam. Bom, esses caras mais novos que acabaram tomando conta do Se vocês gostam, assista lá. Eu não vou assistir, não. Eu vou deixar o link todo na descrição aí pra vocês assistirem lá, se vocês estão vendo por aqui. território, eles não conviveram com regras rígidas e ideologias criadas por essas organizações no começo. Eles não conviveram com o estatuto das organizações, por exemplo. E as organizações, elas têm regras, estatutos exatamente para continuar existindo. Não é para não ser violento, é para continuar existindo, tá? Não cometerem, por exemplo, crimes de grande repercussão, tomarem cuidado com o que elas vão atacar o Estado, não atacarem políticos, uma série de fatores que mantêm a ordem naquele local, tá? Não é porque os caras é bonzinho, não, é porque você precisa manter a ordem. Muitos desses caras herdaram territórios, espaços já montados para venda de substâncias ilegais, mas não conseguem conviver com a própria comunidade onde cresceram. E muitas vezes não é só isso. O cara é de uma comunidade, mas acaba indo para outra, se juntando em outros locais. Muitas vezes não conseguem coibir minimamente algumas covardias contra os jovens, mulheres e crianças. Os caras só entram por causa de grana e eles gostam de poder, né? Eu acho que é grana e poder. Nossa, que é o pior cenário possível, né? Se você gosta disso, você vai. Bora, fala logo quem mandou tu vir aqui escotar, meu irmão. Caralho. Bora, fala logo. Vem cá, não fica com medo não, cara, que eu vou te cortar todinho. Então fala, quem mandou tu vir aqui escotar? Bora, olha pra mim, bora, fala. Fala, quem mandou tu vir aqui, pô. Há uma paranoia, um medo de perder o território, entende? Quando os chefões dessas organizações abandonaram as bocas do varejo, até o pagamento dos soldados e comerciantes caíram, sabe? Hoje, muitas vezes, o cara tira 3 mil reais por mês de serviço ali na boca. O crime tá de... Eu vi isso no podcast também, o cara falando que, tipo assim, não valia a pena mais ficar lá, que você pegava uma semana pra tirar... Você ficava uma semana num trampo que você nem dormia, acho que era pra tirar R$1.000, mil e poucos reais, entendeu? E antigamente você ganhava 5 mil. Ele comentou sobre isso, eu não lembro mais os valores. Organizado, aparentemente, na parte mais baixa da pirâmide. O que é o sentimento de pertencimento a uma organização e o medo de perder o território. Então, pessoal, regras são inventadas, barbaridades são cometidas, e geralmente o que a gente tem visto é que muitos chefes locais, ou donos de biqueiro, quem tá tocando biqueiro, não fica um ano, velho. Não consegue ficar um ano no poder. Pra vocês entenderem isso melhor, vamos citar alguns casos de violência cometidos por criminosos do varejo que mostram como esses grupos têm agido de forma descontrolada. Que é o que aconteceu com o caso do rapaz de Jericoacoara, que foi morto supostamente por ter feito o símbolo de organização rival. E ficaram muito comuns esses tipos de crime. Entre os dias 17 e 18 de dezembro de 2024... Mas esse cara era da facção também, o não? adolescente Henrique Marcos de Jesus, de 16 anos de idade, foi morto lá em Jericoacoara. Esse rapaz de Esse cara não parece ter 16 anos não, tá? Jericoacoara, tá? Ele fez o número 3, que seria referência a uma organização criminosa cearense aliada ao Comando de São Paulo. Já o número 2 seria relacionado ao Ser Vermelho do Rio de Janeiro. Esse rapaz de Jericoacoara, que foi pra Jericoacoara, turismo, eles tinham viajado, saído daqui de Bertioga, e segundo o pai do rapaz, o menino desconhecia que aquele gesto era símbolo de alguma organização lá do Ceará. Não é a primeira vez que um crime desse tipo acontece no Ceará. No dia 24 de novembro de 2019, por volta das 19 horas, o coroinha Ronald Miguel Freitas de Oliveira, de 15 anos, estava na calçada de sua casa quando foi abordado Pelo jeito, então, ele tá falando que o menino não tinha nada a ver com facção, né? por 3 rapazes. Eles pegaram o celular de Ronald e começaram a procurar fotos de pessoas fazendo sinal de V com os dedos, né? O que indica que o garoto poderia pertencer a um grupo criminoso rival dos 3 rapazes ali que abordaram ele, né? Bom, eles olharam o celular do Ronald e em seguida saíram. Quando voltaram, um dos rapazes atirou na cabeça de Ronald e ele acabou perdendo a vida no local. Desse jeito mesmo, por esse motivo fútil. Muitos cariocas têm reclamado pra mim também que dentro de comunidade eles estão Mas tendo... nesse caso aí, o cara entrou na casa dele, buscou foto e tal. É foda você falar que o cara não tem nada a ver, né? Parece que tinha alguma coisa a ver já com isso, né? Que ele já tinha entrado no meio assim. É difícil você pensar que os caras vão falar assim, abrir o Instagram e sair procurando. Não, esse aqui fez tal coisa, vamos lá atrás dele. Tendo os celulares revistados pela galera do movimento. Bom, no dia 18 de agosto de 2020, na Barra do Ceará, em Fortaleza, o coroinha também, Jefferson Brito Teixeira, de 14 anos, foi abordado por um membro de Caraca, uma 2 coroinha? organização criminosa enquanto caminhava pela rua. Jefferson tinha 3 cortes na sobrancelha e isso foi motivo para entender que ele era membro de uma organização rival. O menino foi levado para um beco e violentamente atacado com chutes, socos e pauladas. Jefferson perdeu a vida ali mesmo no beco onde foi agredido. Em setembro Aí eu acredito que esse aí pode não ter nada a ver, entendeu? Você tá andando na rua, eles olham pra você, sente que você é da tatuagem, corte de sobrancelha, tudo isso agora virou... Não, aí é complicado, né, cara? de 2024, por exemplo, na cidade de Porto Esperidião, no Mato Grosso, as irmãs Rayane Alves e Ritiele Porto foram submetidas a terríveis situações e perderam a vida a mando de um líder do Ser Vermelho que ordenou o crime dentro da prisão. As duas teriam tirado fotos e publicado em redes sociais fazendo gestos de 3 dedos, semelhantes a símbolos do rock. E isso teria sido um motivo para integrantes dessa organização terem levado as duas ali e executado elas. O crime teria sido transmitido por chamada de vídeo para que o mandante pudesse acompanhar de dentro de uma penitenciária lá em Cuiabá. E tem outras histórias também, galera. Cara, pois é, aí entra o ponto que beleza, tem história desse jeito, mas não é estranho? Eu entendo que a galera tá meio maluca, eu entendo que a geração Z do crime aí, ele tá falando, é violenta e tal, mas você falar comigo que o cara tá andando no Instagram e falar assim, cara, olha o que eu encontrei aqui, elas postaram foto da facção rival, vai lá e mata, entra dentro da casa dos caras e mata. Primeiro que o que mais me deixa de negócio é tipo, faça isso aí e fica de boa depois. Tá de boa. O governo não vai fazer nada, o Estado não vai fazer nada. Pra que você tem Estado, então? Porra! Aí eu viro um cap aqui agora, entendeu? Pra que serve o Estado se o Estado não faz porra nenhuma do que precisa fazer? Meu irmão, eu fico puto. Eu quero ir embora do Brasil, eu já falei.
História da pessoa que a menina perdeu a vida porque não quis ficar com o cara, e porque o cara era de uma organização, entendeu? No dia 1º de janeiro de 2025, João Vitor Barroso de Oliveira, de 18 anos, perdeu a vida em Teresina. Essa foi absurda, cara, lá no Piauí, na capital do Piauí, né? Enquanto ele comprava uma quentinha, velho, uma marmita. Eu não sei se na terra de Essa foi absurda, pra mim todos estão sendo absurdos até agora. vocês a marmita ou quentinha que fala, mas é isso. Segundo a Polícia Civil, João tinha feito uma pintura no cabelo conhecida como nevou ou platinado, que é basicamente descolorir o cabelo. E essa, Vixe, Maria, os caras do time meu faziam isso direto. nevou platinado, ela era proibida por uma organização criminosa porque ela meio que fazia parte da simbologia da outra organização. E aí os caras suspeitam que ele tenha tido a vida tirada, esse rapaz, porque ele foi confundido com membro de uma organização só por estar com o cabelo nevado. Segundo a polícia, ele foi... E aí ele acaba sendo executado. Na madrugada do dia 1º de janeiro, outro jovem perdeu a vida nas mãos de um criminoso ligado a uma organização criminosa. O menino tentava ser jogador de futebol, o nome dele era Cauã Galdino Florencio Pereira, de 18 anos, e ele foi baleado na cabeça durante um baile na comunidade de São Simão, em Queimados, que fica na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o tiro foi disparado por um comerciante ilegal de substâncias, um cara chamado Testa de Ferro, após Cauã acidentalmente ter pisado no pé do cara. Apesar de ter pedido desculpas, os criminosos não aceitaram e o cara atirou na cabeça de Cauã na frente de todo mundo. Não tem estado, guys. Não tem punição. Falta punição, entendeu? Os caras querem punir outras coisas, entendeu? Os caras estão... É o que nós fizemos lá, nós fizemos um vídeo do imposto lá. Os caras querem punir imposto, os caras querem pegar dinheiro de imposto e não quer punir criminoso, cara. Que mundo. Esses porra, tristes hein? casos que mostramos pra vocês aqui são apenas um pequeno exemplo do tipo de violência que tem acontecido e que reforçam a nossa tese de que o mundo do crime no varejo, na ponta, tá bastante bagunçado. É por isso que no Rio de Janeiro, por exemplo, jovem de comunidade não pode muitas vezes circular pela outra sem tomar centenas de cuidados. A questão é que agora toda essa bagunça chegou em um local frequentado por gente rica, e que é Jericoacoara. E aí a discussão veio à tona, né? Porque enquanto você tá tirando a vida de jovens de comunidade, não tá chegando. Mas quem mora em comunidade periferia também sabe muito bem o que tá acontecendo. Moleque roubando celular de favela, cara de biquena mexendo com mulher casada, barulho infernal na porta de casa de morador, coisa que nas antigas os bandidos evitavam para não terem problemas com a polícia e com a própria população local. Principalmente no Rio de Janeiro, que você adotou a franquia de ocupação, que é ocupar um território. Aqui em São Paulo é mais dissimulado. E é muito louco isso, porque vocês vão ver que vários comentários aqui embaixo vão dizer a mesma coisa e confirmar isso daí. Pra entender... Complicado, hein, cara? Complicado demais. Tipo assim, acabou a vergonha, né? Ficou... Foda-se, vamos fazer o que nós queremos, do jeito que nós queremos, e quero ver quem vai peitar. E quem vai peitar? Você precisa do exército pra peitar hoje, né? Não precisa das Forças Armadas, Guerra Civil. Mas, e aí, querem peitar? Isso, sociologicamente, toda essa bagunça, vamos puxar uma obra de um autor aqui, na verdade de dois autores. Primeiro a gente vai falar do livro O Tempo das Tribos, o declínio do individualismo na sociedade de massa, de um sociólogo chamado Michel Maffezoli. Esse sociólogo, ele fala sobre o conceito de tribos urbanas. Segundo Maffezoli, tribos urbanas, né, são agrupamentos semi-estruturados constituídos predominantemente de pessoas que se aproximam pela identificação comum a rituais e elementos da cultura. O que significa isso? São grupos de jovens, geralmente, tá, nesse período que a gente vive, que eles criam uma identidade comum e rivalizam com outros jovens. Para Maffezoli, esses grupos têm Isso tem na escola, né, cara? É o que ele fala. Desde da quebrada até a escola sua tem isso aí, você vai ver. Sempre você vai juntar com quem parece com você pra ir contra os outros, entendeu? Você precisa de um inimigo em comum. Ele deve falar o segundo livro, que é isso. Você colocar um inimigo em comum. Unidades e interesses em comum e se juntam nas cidades, colocando-se contra as estruturas de poder. Nós podemos entender esse conceito analisando esses grupos criminosos que têm sido formados e ocupado poder em diferentes localidades do país. Então, o que acontece, pessoal? Esse grupo, ele forma suas simbologias, o seu modo de entender a sociedade, e ele rivaliza com outros grupos com outras simbologias. Então, se esse grupo, ele tem uma identidade, não sei se eu tô conseguindo ser claro. Vamos supor que o Fernandão faz parte do grupo e a gente coloca a batida de continência como um símbolo nosso. O outro grupo coloca, sei lá, o zóio de Lula. Zóio de Lula, me perdi. Eu me identifico com o meu grupo através da continência e o outro grupo rival meu através do zóio de Lula. Quando eu ver o cara fazendo isso, eu sei que ele é meu rival. Tá entendendo essas simbologias que são criadas? É como se esses jovens buscassem pertencimento pra demonstração de poder. Mais ou menos como os grupos punks, góticos, cocotas, os pit a própria escola sua você vai ter isso, cara. boys, ou sei lá quem. Veja, entenda, pelo amor de Deus, cara, as pessoas estão com muita pouca interpretação de texto. Eu não estou falando de punks ou góticos e que punks e góticos são bandidos, mas eu estou falando que é uma tribo, com características próprias entre eles, com comportamentos parecidos, com simbologias parecidas, que identificam esse grupo e os diferenciam entre outros. Inclusive, esses grupos criam amizades e rivalidades entre eles. Torcidas organizadas fazem isso o tempo todo. Aí, futebol faz isso. jovens de uma organização criminosa que formam esse grupo criam símbolos, modos de agir para se diferenciar de bandidos de outras organizações. Aí eles começam a usar o tipo de roupa, tipos de cumprimentos. E quem usa os símbolos e cumprimentos que são considerados de grupos rivais é considerado também um inimigo. Você tá entendendo o que eu tô falando? De acordo com o professor Luiz Fábio Paiva, pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência Leve da Universidade Federal do Ceará, que são as organizações que mais estão dando trabalho a princípio, as organizações criminosas têm
se apropriado de símbolos do cotidiano e usado esses símbolos como sinais de afirmação e de pertencimento a um grupo. Esses símbolos passam a compor a identidade daquele grupo criminoso, só que o problema é que muitas pessoas que fazem esses símbolos não fazem parte de organização nenhuma, inclusive de organizações rivais, e muitas vezes são condenados e são afetados por isso apenas por terem feito esses gestos ou usado esse tipo de simbologia. E como tudo isso é muito desorganizado, como a gente nunca sabe disso, a gente não sabe o que você está fazendo, que pode estar despertando aí a cabeça dos caras de que você pode ser de uma organização rival, porque os caras têm ali uma visão de que um jovem de 18... Meio que deixaram o civil se ferrado, né? 19 anos, pardo, negro e tal, que mora de comunidade, ele tá propenso ou ele é alguém que poderia ser de organização. Os próprios caras de organização criminosa acabam achando isso, e que poderia ser o rival, tentando tomar um território, espionar essa paranoia, essa neurose. A gente chama de neurose, né, em alguns lugares. Tô entendendo? Tá ficando claro pra vocês? O vídeo tá bom, o vídeo tá bom. Antigamente, tem até um filme que fala sobre isso. Antigamente, os negros nos Estados Unidos, quando eles iam pro sul, que era um lugar que era totalmente selvagem e hostil pros negros, eles carregavam um livrinho, Fernandão, chamado Green Book, que era um livrinho que falava que o negro poderia fazer ou não poderia fazer no sul, onde ele poderia ficar, quais lugares ele poderia andar, qual que seria a postura dele. Daqui a um pouco, a gente vai ter que lançar um livrinho de como... Não sabia disso, caralho. O jovem que tá viajando, ele deve agir em determinada região. Mas entende que isso muda muito rápido. Hoje, um símbolo, ele pode ser, não tem nada a ver, e amanhã, de repente, os caras falaram que... hoje um 3 pode ser símbolo, amanhã um 4 pode ser símbolo, amanhã o 5, amanhã a mão toda, entendeu? Tem alguma coisa a ver, entendeu? Com o aumento cada vez maior desses grupos, os símbolos dos quais eles se apropriam vão aumentando, do mesmo modo que também vão aumentando a violência que esses criminosos vêm agindo. Novamente, eu não estou dizendo que não havia violência antes com os chefões. Sempre houve violência no mundo do crime, desde que se formaram. As organizações criminosas agem com violência, faz parte da natureza delas. Mas o que tem acontecido agora é que as novas gerações, elas têm feito uma violência desordenada, descoordenada, desorganizada, tá? E sem se preocupar com a repercussão dos seus atos. Nós já falamos aqui sobre várias guerras entre os grupos criminosos, sobre disputas territoriais enormes entre organizações e sobre muito sangue derramado nessas disputas. A diferença entre... Mas antigamente, pelo que eu via e pelo que a galera fala, entendeu? A galera dos podcasts aí que a gente assiste, é que era muito entre facção e facção. Não tinha muito essa briga de, tipo, vamos brigar e ferres o civil, ferres e todo mundo, lasca a mão se a gente vai explodir aqui Daqui a pouco vai ter isso, né, cara? Os caras vão explodir um ônibus e boas, entendeu? Tô nem aí. E o que a gente estava falando agora, que tem ocorrido, é que são gerações diferentes. Então, como eu disse, a violência sempre existiu, mas a diferença é que agora está na mão de uma geração que tem um ímpeto muito mais violento e desorganizado e acabam atuando de forma muito violenta e fatal em situações banais do cotidiano. É uma diferença entre as novas gerações e as antigas gerações, tá entendendo direitinho? E como eu disse, as gerações mais organizadas, como Marcoli, algumas lideranças do Ser Vermelho, adentraram com tudo no atacado, tá dando muito mais dinheiro, claro, e deixaram o varejo com grupos mais jovens, que não tiveram contato com as práticas dos mais antigos. Agora eu vou citar outro livro e outro autor pra gente tentar entender essa diferença de gerações e de ação dessas gerações. A obra chama O Problema das Gerações, de um sociólogo muito famoso, muito importante, chamado Karl Mannheim. No livro que a gente citou aqui, ele apresenta o conceito de conexão geracional e desconexão geracional. Ele afirma que essa conexão e desconexão geracional constitui-se a partir da participação de indivíduos que pertencem à mesma posição geracional e partilham um destino coletivo. Ou seja, para o Mannheim, os grupos processam os fatos históricos e os estilos daquele grupo e tudo, tal, interpretam a violência, o que é para ser feito de acordo com a visão geracional. Isso significa que uma geração muitas vezes não entende ou não adota o que a geração anterior adotava e da forma que a geração anterior adotava. Geralmente as gerações seguintes, mais jovens, elas se opõem a essas gerações antigas e ela vem bem mais violenta. A gente já falou isso quando a gente fez a história do Maninho. Ela vem bem mais violenta, aí é complicado, né, cara? Deixa eu voltar minha câmera pra lá, pra não tampar o cara. Por exemplo, que a gente mostrou que ele entrou, Maninho Bichê, né, ele entrou na cúpula dos mais antigos e ele tinha uma visão empresarial muito mais violenta que os antigos. A gente vê isso no Poderoso Chefão, por exemplo. A gente via que o Vitor Corleone, ele era contra inserir o comércio ilegal de substâncias no negócio, enquanto o filho dele, que tinha um ímpeto mais violento, que era o Sonny Corleone, ele queria inserir de qualquer forma e ele sempre era muito violento. E a leitura que ele fazia de como era o negócio era uma leitura muito mais violenta. Tá entendendo a diferença das gerações? Assim como a primeira geração do Ser Vermelho era uma geração mais... né? A gente pode olhar na geração de pessoas, né? Antigamente honra valia alguma coisa, a palavra, o nome valia alguma coisa. Hoje... a lista mais ideológica, e quando chega, por exemplo, numa geração igual do Fernando de Beiramar, do E, os caras viram mais empresarial e mais violento. Essa é uma geração que no varejo tá bastante violenta. O que vigora agora nesse momento é o medo, tá? Arma em punho, enfim, essas desorganizações. Como eu disse pra vocês, e repito, os chefões do comércio ilegal de substâncias que controlavam grandes comunidades, eles faziam ações assistencialistas, não permitiam roubos e controlavam as coisas que estavam acontecendo ali nos negócios. Hoje já não tá mais controlado assim. Enquanto esses chefões estão envolvidos com esquemas milionários, esses jovens que controlam o território, que ajudam a tomar o território, eles têm entrado numa espécie de neurose e paranoia que tem feito muitas vítimas, como eu já abordei para vocês. Essa é uma reflexão e uma tese que é uma análise e um ensaio nosso de um canal de segurança pública. Então vocês percebam que as mudanças geográficas, geopolíticas e sociológicas que acontecem no amplo espaço, na macroeconomia, elas têm um impacto ali na ponta que é o que está acontecendo. Então são grupos que têm demonstrado bastante violência e têm tirado a vida de pessoas por motivos banais, e isso tem criado uma discussão muito grande e lógico que tem explicitado um problema que o Estado brasileiro vai ter que lidar de alguma maneira. Tá na hora, é isso que eu tô falando desde o início. O Estado tem que entrar. O Estado
Estado quer entrar? Parece que não, né? Não sei de qual maneira, eu não sei se o Estado consegue dar essa resposta, mas isso é um problema muito grande que esses caras precisam pensar. Caraca, o cara que manja da parada fala, não sei se o Estado consegue dar resposta. Olha que merda que a gente tá vivendo. Facção é mais forte que o Estado. Quem faz essa política pública precisa pensar nisso, porque não é possível que a população tenha que conviver de uma forma tão insegura, dessa maneira, de que seus filhos jovens não possam sair de casa, não possam se divertir, não possam tirar uma simples foto para publicar em redes sociais, sem saber se eles vão ficar vivos ou não, porque geralmente eles não sabem se a simbologia que eles fazem é de um grupo ou de outro, e se eles vão ser confundidos com um inimigo nos lugares que eles estiverem. Eu não tenho filhos, mas eu acho que quem tem filho com 16, 17 anos deve estar em choque hoje, principalmente quem mora em locais que são dominados por certas organizações, principalmente com pessoas mais jovens dentro do varejo, do comércio ilegal de substâncias. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, compartilhe esse vídeo porque ele é um vídeo de utilidade pública para vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Por favor, pessoal, vou pedir duas coisas para vocês também. Se vocês puderem nos ajudar no apoio a partir de R$2, a gente consegue continuar fazendo esse trabalho de notícias atuais para vocês. Caso vocês não consigam nos ajudar, isso é muito tranquilo, veja se sobra alguma coisa aí. Com o dinheiro de uma lata de refrigerante por mês, vocês conseguem nos dar uma força aqui também, virando membros do nosso canal. E vocês vão ter conteúdos exclusivos para vocês. A gente sempre tenta publicar toda sexta-feira. Nós temos um grupo reduzido aqui, todo mundo trabalha muito. E se possível... E ainda por cima arrisca não ser monetizado, né, cara? Porque falando esses assuntos no YouTube. Então vale a pena... Por favor, se inscreva no nosso canal Indo Pras Ideias. Esse é um novo canal em que a gente tá trabalhando e fazendo várias coisas interessantes nele e produzindo cada vez mais e melhor para vocês. Forte abraço a todos, fui, valeu. Indo Pras Ideias, eu acho que é esse canal aqui, cara. Vai estar tudo na descrição aí pra vocês. Vídeo pesado, viu? Vídeo pesado. Não é o estilo de vídeo que eu assisto normalmente, não. Mas chegou na minha For You aqui. E como eu tô fazendo essas paradas dos reacts aqui pra comentar sobre o tema, e eu já tinha comentado o assunto do Pix hoje, eu falei, pô, faz sentido a gente falar Risco Brasil, tá? No final, pra mim, é só 22 horas eu vou ter um vídeo completo sobre isso, mas no final, pra mim, é... Vamos mudar de lugar ao invés de mudar a árvore, tá? Eu acho que é isso que eu sigo, né, nessa ideia. Bora lá. Triste, mas verdade. Falou.